Prezados alunos, vamos iniciar nossa 10ª aula de introdução ao estudo do direito, desta vez estudando a hierarquia das normas. Na aula 10 você verá 1. Introdução à hierarquia das normas. 2. Organograma de hierarquia das normas. 3. Constituição e emendas constitucionais. 4. Leis complementares e ordinárias. 5. Decretos e circulares. E 6. Conclusão. 1. Introdução à hierarquia das normas. Tanto no ordenamento jurídico brasileiro, mas também em diversos ordenamentos jurídicos pelo mundo, há uma hierarquia de leis, ou seja, algumas leis que são mais poderosas que as outras, ou seja, leis que detêm mais autoridade que as outras, como veremos. A Constituição Federal, por exemplo, é a mais poderosa das leis em nosso território. Sobre ela que todo o sistema normativo se desenvolve. O ordenamento jurídico brasileiro se desenvolve mediante o seguinte organograma, sendo a Constituição como maior e de maior peso normativo e as circulares e portarias com menor peso normativo para efeitos legais, como demonstramos. Vejamos então nosso organograma de hierarquia das normas, sendo a Constituição Federal com maior peso normativo, seguido então pelas emendas constitucionais, as leis complementares, as leis ordinárias, os decretos e as circulares e portarias. Vejamos um pouco de cada um deles nos slides a seguir. Constituição e emendas constitucionais. A Constituição Federal é o maior peso normativo. É nela que estão os direitos consagrados aos brasileiros, como vida, liberdade, propriedade, sistema democrático, aposentadoria, etc. As emendas constitucionais alteram a Constituição. Muito embora após aprovada elas se tornem normas constitucionais, são de peso menor, porque a autoridade delas é menor. Porque não é permitido emendas constitucionais com vistas a abolir 1. A forma federativa de Estado. 2. O voto secreto, universal e periódico. 3. A separação de poderes. 4. Os direitos e garantias individuais. Para estes itens, somente uma nova Constituição. Leis complementares e leis ordinárias. As leis complementares visam estabelecer algumas especificidades do direito constitucional, como, por exemplo, uma lei complementar define os direitos e as possibilidades de aposentadoria. As leis ordinárias estabelecem leis comuns que devem ser obedecidas pelos cidadãos, bem como estabelecem diretrizes, como é o caso da Lei 13.703/2018. Institui a Política Nacional de Pisos Mínimos do Transporte Rodoviário de Cargas. Por exemplo, decretos e circulares. Decretos, por exemplo, são estabelecidos pelo Presidente da República e não necessitam de aprovação do Congresso. Um exemplo de decreto são os limites e instâncias de governança para a contratação de bens e serviços para a realização de gastos com diário de passagem no âmbito do Poder Executivo Federal, por exemplo. Circulares também são estabelecidos pelo Presidente da República ou Ministro de Estado e não necessitam de aprovação do Congresso, como, por exemplo, são normas que estabelecem como serão formulários para a consecução de direitos, circulares para emissão de passaporte pela Polícia Federal e etc. Conclusão. Conclui-se, portanto, que existe um tipo normativo para cada momento, dependendo do tema, da hierarquia e do objetivo que deve atender a legislação aplicável. É possível que uma ou duas leis prevejam o mesmo tema, sendo uma mais genérica estabelecendo normas gerais para cada tema e outras estabelecendo temas específicos e mais práticos acerca do tema. É preciso que o aplicador da lei e o seu operador conheça o tema legal pelo qual está trabalhando, estudando o seu caso, os temas mais genéricos ou usando então a legislação específica para o caso que está atuando. Concluímos então nossa 10ª aula de introdução ao estudo de direito e espero que estudem.